Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu sou o professor Carlos, professor de Biologia de vocês, e hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo de genética, que é o que nós estávamos falando. Anteriormente, nós falamos sobre a primeira lei de Mendel, e hoje nós vamos falar sobre a segunda lei de Mendel. Vamos lá? A segunda lei de Mendel também é chamada de lei da segregação independente. São estudados genes que localizam em pares de cromossomos homólogos diferentes, ou seja, são genes que aparecem em cromossomos diferentes, mas eu consigo ver como eles vão se expressar conjuntamente. Como assim? Por exemplo, eu tenho um gene que se localiza no cromossomo 1 e um gene que se localiza no cromossomo 18. E aí eu consigo perceber qual que é a chance do sujeito apresentar essas duas características em questão. Como que o Mendel percebeu isso? Ao estudar as ervilhas, ele percebeu que ele conseguia fazer as características em conjunto para saber a probabilidade das sementes das ervilhas dele nascer com uma ou outra característica. E ele disse o seguinte: na herança de duas ou mais características, os fatores segregados na formação dos gametas não se fundem no híbrido, mas se distribuem independentemente nos gametas segundo todas as combinações possíveis. Então ele fala sobre a formação dos gametas e como eles acontecem. Mendel concluiu que a segregação independente dos fatores para duas ou mais características era um princípio geral, constituindo uma segunda lei da herança. Assim, ele denominou esse princípio segunda lei da herança ou lei da segregação independente. Posteriormente ficou conhecida como segunda lei de Mendel. Os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, distribuindo-se independentemente para os gametas onde se combinam ao acaso. Então, olha só, ele pegou lá uma semente pura que fosse amarela para a característica de coloração e lisa para a característica de textura da semente. E pegou uma que era verde e rugosa para a textura. Ao misturar essas duas, ele percebeu que a geração F1 ela era toda formada por híbridos, por heterozigotos. Tá? Porque quando formam-se os gametas aqui, os únicos gametas possíveis de se formar aqui é um Vzão e um Rão. Então ele vai formar um gameta Vzão Rão e esse Vzinho Rinho. Juntando eles, ficaria Vzão Vzinho, Rão Rinho. Quando ele misturou, quando ele cruzou essas duas sementes, ele percebeu que ela apresentava essa proporção aqui, 9 para 3 para 3 para 1. Como assim? 9 sementes aqui seriam amarelas e lisas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 apresentariam amarela rugosa, 1, 2, 3. 3 apresentariam verdes lisas, então 1, 2, 3. E uma apresentaria a característica recessiva de todas, que seria a verde rugosa. O dihibridismo é uma herança determinada por dois pares de alelos. Nesse caso, nós estamos falando de dois pares de alelos. Mas eu posso fazer com polihibridismo, ou seja, quando eu tenho vários gametas juntos. Como eu vou saber quantos gametas são formados naquele par? Para isso, a gente tem uma fórmula, que é 2 elevado a n. Nós vamos usar a potenciação. Vocês já aprenderam isso lá em matemática. Então, como vai ficar? Eu vou pegar um número de heterozigotos que eu possuo. Então, por exemplo, quantos heterozigotos eu tenho aqui? 0. Então, 2 elevado a 0, 1. Só um gameta. Qual é o gameta que vai ser formado aqui? Azão. Neste caso aqui, eu tenho um heterozigoto. Então, 2 elevado a 1, 2. Quais os gametas que serão formados? Um azão e um azinho. Neste caso aqui, quantos heterozigotos eu tenho? Só um, ó, só o azão, azinho é heterozigoto. Então vai formar dois gametas. Quais os gametas que serão formados neste caso? Eu vou ter um azão bezão, vai ser o primeiro gameta, e o outro azinho bezão, vai ser o meu segundo gameta. Neste caso aqui, tenho dois heterozigotos, então 2 elevado a 2, 4. Quais os gametas que serão formados? Eu preciso ter todas as combinações possíveis. Então, eu vou ter azão bezão, azão bezinho, azinho bezão e azinho bezinho. Então, eu tenho as 4 combinações possíveis. Neste caso aqui, nossa, olha só quantos gametas eu tenho aqui. Eu preciso achar os heterozigotos. Eu tenho 1, 2 heterozigotos. Então, eu só vou formar 4 gametas de qualquer forma, que serão azão, bezão, cezão, dezão, formei o primeiro. Azão, bezinho, cezão, dezão, formei o segundo. Azão,
Bzão, Czão, Dzinho, formei o terceiro. Azão, Bzinho, Czão, Dzinho, formei o quarto. Então, os 4 gametas formados. E assim sucessivamente. Não se desesperem. Exercícios sempre param nessa daqui, na formação de indivíduos com no máximo 4 gametas. Tá bom? A segunda lei de Mendel é um exemplo da aplicação da regra do E. Ou nós fazemos isso de forma separada, ou nós fazemos primeiro o Vzão e depois o R e multiplicamos as probabilidades. Tudo bem? Eu posso fazer elas todas juntas e aí eu vou ter um quadro só. Neste caso aqui eu vou ter um quadro com 16 cruzamentos, nós já vamos fazer eles. Ou eu faço ele separado e utilizo a regra do E para multiplicar. Neste caso, utilizando a regra do E, ele se torna mais simples. Só que é mais trabalhoso. É mais fácil, porém mais trabalhoso, porque você vai fazer várias contas e você pode acabar errando aí. Fazendo de uma vez só, ele parece ser mais complicado, só que ele é mais fácil a visualização, tá? Então, olha só, os gametas que eu falei que iriam se formar, no caso do azão, azinho, bezão, bezinho, formou um gameta azão, azão, um gameta azão, bezinho, um gametazinho, bezão e um gametazinho, bezinho. E aqui eu tenho os cruzamentos. Vamos lá, um exercício aqui, ó. Em um experimento envolvendo 3 características, meu Deus, Carlos, 3 características já? Se for realizado o cruzamento entre os indivíduos azão, azinho, bezão, bezinho, czão, czinho, a frequência de descendentes azão, azão, bezão, bezinho, czinho, czinho será igual a... Como que eu vou fazer isso? Tem 2 formas de fazer isso. Eu posso fazer um mega quadro, e aí aqui ó, são 3 heterozigotos, vai dar 2 elevado a 3, vai dar 8 de cada lado, vão ser 64 resultados possíveis. Eu vou mostrar para vocês esse resultado depois. Ou eu posso fazer pela regra do E, que neste caso vai ser mais fácil para nós. Então, eu quero encontrar essa frequência aqui. Eu vou desmembrar isso aqui em 3. Então, eu tenho o primeiro cruzamento, azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Por que isso? Porque ele fez um experimento envolvendo o cruzamento entre esses indivíduos. Então, vou desmembrar em 3. Então, o primeiro cruzamento, azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Estão lembrados como faz? Quadro de Pinet. Vou colocar lá os meus gametas masculinos e femininos. Eu marquei em azul e vermelho para facilitar a visualização. Primeiro cruzamento, azão, 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 azinho, azinho, azão, que é a mesma coisa que azão, azinho, e azinho, azinho. Qual que é a chance, então, de ser azão, azão? Olha só, azão, azão está só aqui, então 1/4. Segundo cruzamento, bezão, bezinho, a mesma coisa. Quadro de Pinet, meus gametas formados, meus cruzamentos, e aí eu quero bezão, bezinho. Bezão, bezinho, eu tenho 2 chances. Eu tenho ele aqui, ó, bezão, bezinho, e tenho ele aqui, bezão, bezinho. Então, é meio. Terceiro cruzamento, czão, czinho. Eu quero encontrar aqui no meu quadro de Pinet o czinho, czinho. Aonde ele está aqui, ó, é 1/4. Então, o que eu vou fazer agora? Regra do E. A regra do E diz que eu vou multiplicar os meus resultados. Então, 1/4 vezes meio vezes 1/4 vai ser igual a 1 sobre 32. Por quê? 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 4 é 32. Então, a resposta, letra E, 1 sobre 32. Parece um exercício difícil, mas fazendo dessa forma, ele se torna mais simples. Se eu quisesse fazer da outra forma, olha só a quantidade que seria todos os meus cruzamentos. E aonde estão os meus escolhidos aqui, o azão, azão, bezão, bezinho, czinho, czinho. Eles estão aqui, ó, na minha tabela. Então, eu posso fazer daquela forma ou desta forma. Confirmando, 2 sobre 64. Se você pode olhar essa tabela inteira, se você quiser pausar o vídeo para tentar entender a tabela e ver aí se tem um outro, ver se eu errei, tá lançado o desafio, mas eu acredito que eu tenha acertado aí, porque bateu com a resposta 1 sobre 32. Interação gênica ocorre quando eu tenho 2 ou mais pares de genes não alelos que se associam, ou seja, eu tenho genes em diferentes cromossomos que eles vão ser responsáveis pela mesma característica, e a ação desses genes em conjunto vai dar o meu fenótipo resultante. Porém, eles não se manifestam de maneira independente. Eu preciso que tenha os 2 genes nos 2 cromossomos para a minha característica funcionar. E nós temos uma série de características que são assim. Nós dividimos a interação gênica em 3 tipos.
O primeiro tipo é chamado de gene complementar, que ele acontece com 2 ou mais genes que atuam num determinado fenótipo. O outro tipo é epistasia, que é quando um gene inibe a ação do outro. E o último é a herança quantitativa, que é aquele que quanto mais genes eu tenho, mais genes dominantes eu tenho, nós chamamos de genes aditivos. Exemplo de genes complementares: cristas de galinha, tamanho de asas em moscas, tamanho do rabo em camundongos, entre outras características. Exemplo de epistasia: coloração em cachorros labradores. Nós temos labradores que é o caramelo, o chocolate e o preto. Tá? A variação deles é um gene epistático. E herança quantitativa, a nossa tonalidade de pele, mas nós vamos falar de cada um deles. Iniciando com genes complementares. Os genes complementares, eles têm segregação independente, ou seja, eles vão se separar independente durante a formação dos gametas. O cromossomo 1 e o cromossomo dos 15, sei lá, eles são independentes durante a formação do gameta. O sujeito ele vai herdar um de cada, e a interação desses cromossomos é o que vai resultar na característica. Em galinhas, eu tenho a forma da crista rosa, que é quando ela é lisinha, a forma de crista ervilha, que ela é quando toda enrugadinha, a forma de crista simples, que é essa crista aqui, que nós chamamos de simples, e a forma de crista nós, que ela é pequenininha enrugada na cabeça da galinha, tá? Como que isso é representado? A galinha de crista nós, ela vai ter um gene errão e um gene exão. Então, quando ela apresentar os 2 genes dominantes, seja ele errão, exão, exão, ou errão, errinho, exão, exinho, enfim, ela precisa ter um errão e um exão para ela apresentar a crista nós. Ai, Carlos, eu tenho que decorar isso? Não, sempre que o exercício for te pedir isso, ele vai te dar essa tabelinha aqui e vai te falar quais são as características. Se ele não der a tabelinha, ele vai te descrever isso daí, tá? A de crista rosa, ela vai ter o R dominante e um par de Ezinhos recessivos. A de crista ervilha, ela vai ter um par de R's recessivos e pelo menos um E dominante. A de crista simples, ela vai ter todos os genes dela recessivos, beleza? Então, olha só como ficaria aqui. Cruzando uma duplo heterozigoto, eu sempre coloco esse cruzamento do duplo heterozigoto, porque esse aqui é o que forma todos os gametas possíveis. E aí a gente consegue comparar. Então, olha só, cruzando duplo heterozigoto, ele também vai ter aquela proporção do 9 para 3 para 3 para 1. Então, olha só, as galinhas de crista rosa, lembra que a gente falou que ela tem que ter um par de Ezinho e pelo menos um R dominante? Aonde eu encontro a de crista rosa? Essa de crista rosa, essa daqui e essa daqui. Ela vai ter 3. A de crista ervilha, ela tem um parzinho de R's recessivos e pelo menos um dominante. Então, eu vou ter 3 ervilhas também, que estão aqui. A de crista nós é a que vai ter pelo menos dois dominantes, um R e um E dominante, que é a grande maioria delas, que vai ser todas essas daqui. As de crista simples vai aparecer aqui a minha recessiva, tá bom? Epistasia é quando um gene inibe a ação do outro. Nós chamamos o gene inibidor de epistático e o gene inibido de hipostático. É quase parecido com o nosso caso de dominância e recessividade. Só que em vez de ser um alelo dominando o outro, é um par de genes que está dominando o outro. E aí o gene que é o dominante, nós chamamos de epistático, ou seja, o gene que vai inibir a ação do outro. E o que vai ser inibido, meu genezinho recessivo, entre aspas, é o hipostático. Ela pode acontecer de forma dominante ou de forma recessiva. A epistasia dominante ocorre quando o gene epistático ocorre em forma simples. Deste modo, apenas um alelo é capaz de causar a inibição. Um exemplo ocorre na determinação da coloração de pelagens de galinha. Enquanto o alelo Czão condiciona a pelagem colorida, o alelo Czinho condiciona a pelagem branca. Por sua vez, o alelo Izão impede a pigmentação, sendo gene epistático e comportando-se como dominante. Assim, para apresentar a pelagem colorida, a galinha não pode apresentar um alelo Izão. Então, olha só, se ela for Czão, Izão, ela vai ser branca, porque ela vai apresentar um Izão. Para ela não apresentar coloração, ela tem que ter o gene recessivo, o epistático aqui dela tem que ser recessivo. Tá? Então, se apresentou um só, ele já vai
inibir a coloração da plumagem dessa galinha. No caso da epistasia recessiva, ela ocorre quando o gene epistático consegue inibir a ação do hipostático e ele deve ser homozigoto. Como isso? Olha só, o exemplo aqui dos camundongos. Um camundongo, o alelo Pzão é responsável pela cor agute, que é essa marronzinha. O alelo Pzinho é responsável pela cor preta. Mas a determinação da cor da pelagem depende de outros dois alelos. O alelo Azão permite a expressão do gene, enquanto o alelo Azinho impede a expressão do gene. Se o camundongo possui os alelos Azinho, ele não produzirá pigmento e será albino. Então, olha só, se ele tiver um Azinho, não importa o que vem na frente, ele não vai apresentar a característica, porque esse gene Azinho aqui, quando ele aparece, ele é epistático sobre o gene P. Então, o gene P é o responsável pela coloração, mas esse gene Azinho aqui é o que vai garantir a presença da cor ou não. Um exercíciozinho aqui de epistasia. Esse exercício aqui dá um trabalho para montar o alelo dominante Czão traço, ou seja, o dominante, dá a pigmentação em um grupo de ratos. Mas o tipo de pigmentação vai depender de outro grupo de genes em um lote separado, o emão ou emin. Se o genótipo epistático for Czinho, o pelo dos ratos não possui pigmento e é albino. Mas se o genótipo for Czão traço, os genes M ou emin irão produzir as proteínas. Perguntas: sabendo que emão traço produz pelagem preta e emin produz marrom, determine as probabilidades fenotípicas dos descendentes do cruzamento de emão emin Czão com emão emin Czão. Então, olha só, ele falou que emão emin Czão ele é preto. Por que eu estou falando que ele é preto? Porque ele vai ser epistático se ele for Czinho. Então, esse Czinho seria albino. Ele tem o Czão, então ele apresenta a cor. O M dominante é preto. Então, esses dois indivíduos aqui são pretos. A legenda que eu montei aqui com o que ele disse no texto. Czão traço tem pigmento. Czinho albino. Emão traço é preto. Emin é marrom. Gente, exercício de genética, você precisa extrair os dados e anotar do lado. Se você fizer isso, você facilita 1000% a resolução do exercício. Vou formar os gametas. Os gametas produzidos pelo macho. Como que eu formo esses gametas, Carlos? O máximo de combinação possível diferente entre eles. Então, ó, emão Czão, emão Czinho, emin Czão, emin Czinho. Então, produziu aqui os 4 gametas do macho. Como a fêmea é igual, os 4 gametas são iguais. O que eu vou fazer agora? Bom, coloquei aqui os meus gametas produzidos para eu poder lembrar. Quadro de Piney. Carlos, mas por que esse tamanhão de quadro? Porque eu preciso colocar os 4 gametas formados do macho aqui e os 4 gametas formados da fêmea aqui. Aqui no meio não tem segredo, é a mesma coisa que nós já fizemos para quando eram só 4, quando o nosso quadradinho ainda era pequenininho. O que eu vou fazer aqui? Vou juntar esses gametas. Ó, emão, Czão. Mantive colorido para vocês conseguirem entender de onde veio cada coisa, tá bom? Olha só, emão, esse veio do macho, esse veio da fêmea, esse veio do macho, esse veio da fêmea. Nesse exercício, eu não alterei e coloquei os dominantes sempre primeiro. Eu mantive conforme fez a distribuição, mas no outro eu fiz diferente para poder mostrar isso para vocês. Então, olha só, todas as combinações possíveis foram feitas aqui, preenchidas. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou olhar a minha tabelinha para ver quem é quem. Eu vou marcar aqui a galera de preto com o círculo preto, a galera em marrom com o círculo marrom e a galera em albino com o círculo cinza, tá bom? Vamos começar com o albino. Quem vai ser albino? Vão ser albinos aqueles que apresentam Czinho. Aonde estão esses ratos? Olha só, estão aqui, Czinho. Então, esses 4 aqui são albinos. Então, a chance de serem indivíduos albinos é de 4 em 16. Então, agora vamos marcar os ratinhos que são pretos. Para eles terem a coloração preta, eles precisam apresentar um M dominante, que são esses indivíduos aqui, ó, formou do meu triângulo. Tá bom? Então, 8 sobre 16, que é igual a metade. E, por fim, os meus indivíduos marrons, que são aqueles, ó, que são só com eminho. 3 sobre 16. Deu para entender? A herança quantitativa é uma forma muito peculiar de interação gênica.
também conhecida como polimeria de genes cumulativos ou aditivos, ou herança multifuncional ou poligenes. É mais conhecida mesmo como herança quantitativa. Nesse tipo particular de interação, os genes de dois ou mais pares modificam a expressão do fenótipo não por sua ação quantitativa, mas por serem efeitos cumulativos dos mesmos. Esse fenômeno justifica numerosas e discretas variações individuais de certos caracteres, como estatura, peso, pendores artísticos e vocacionais, cor da pele, cor dos olhos, tá bom? Olha só, coloração de pele. Nós temos que um sujeito que é azão, azão, bezão, bezão, ele é negro. Então, ele vai apresentar 4 genes aditivos. Ele vai ter uma grande deposição de melanina na pele. Quando ele tem 3 genes dominantes, nós falamos que ele é mulato escuro. Então, ele vai apresentar 3 genes aditivos. Quando ele possui 2 genes dominantes, ele vai ser chamado de mulato médio, porque ele apresenta 2 genes aditivos. Quando ele possui apenas um gene dominante, nós chamamos de mulato claro. E quando ele apresenta todos os genes recessivos, ele não tem gene aditivo, nós falamos que ele é branco. Isso são a terminologia da genética. Então, olha só. Como ficaria então um cruzamento de um casal de mulatos médios duplo heterozigoto? Um casal de mulatos médios duplo heterozigoto significa que ele tem os 2 heterozigotos. Seria esse sujeito aqui, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Ok? Como ficaria isso? Primeiramente, vou formar os meus gametas, todas as combinações possíveis. Azão, bezão, azinho, bezinho, azinho, bezão, azão, azinho, bezinho. Vou fregar meu quadro de pneu gigante. Vou colocar os gametas masculinos, os gametas femininos. Eu gostaria que você parasse o vídeo nesse momento e tentasse resolver esse cruzamento. Assim que você terminar, continue assistindo e vê se você acertou. Então, olha só. Aqui eu vou colocar todos os gametas, o encontro desses meus gametas. Eu mantive a cor do masculino e do feminino, tá? Só que aqui eu me preocupei em colocar sempre o dominante na frente. Então percebam que aqui ficou azão, azinho, bezão, bezinho, porque eu me preocupei em colocar o dominante sempre na frente. Aqui ficou azão, azinho, bezão, bezinho, porque eu me preocupei em colocar sempre o dominante na frente, tá certo? Por isso que ele ficou desta forma. Mas da outra forma não está errado. Assim fica mais fácil a minha visualização, tudo bem? Então, ó, tá aqui a minha tabelinha de genótipos e fenótipos. Como eu tenho 5 possibilidades, eu coloquei 5 cores diferentes para fazer essa marcação. Então, eu vou começar pelo negro, fazendo um círculo com a cor preta. Tudo bem? Olha só tem um sujeito, 1 sobre 16. Mulatos escuros são aqueles que vão apresentar 3 genes aditivos dominantes. Então, são esses 4 sujeitos aqui, 4 sobre 16. Dá para simplificar, igual a 1/4. Os mulatos médios são aqueles que apresentam 2 genes dominantes. São esses 6 sujeitos aqui. Ficaria 6 sobre 16, simplificando, ficaria 3 sobre 8. Os mulatos claros, eu fiz em amarelo, são esses 4 sujeitos aqui. E o branco é esse único sujeito aqui. Percebam que os meus extremos eu tenho apenas um de cada. Então, eu tenho, nesse tipo de cruzamento, eu tenho a chance de nascer todas as variações de pele possível. Exercíciozinho para a gente testar. Qual é a proporção fenotípica para o cruzamento de um homem mulato escuro e uma mulher mulata clara? Olha só. Nossa, eu vou ter que fazer 16 cruzamentos, Carlos. Primeiramente, nós vamos formar os gametas. Olha que legal. No macho formou só 2 gametas. E a fêmea também formou só 2 gametas. Então, aqui eu vou ter um quadro de 2 por 2. Colocando aqui os meus gametas masculinos, os gametas femininos e os meus cruzamentos. Neste aqui, eu também coloquei o gameta dominante sempre na frente. Tá bom? Então, qual que é a proporção fenotípica? Coloquei a minha tabelinha. Não precisa decorar essa tabela. Sempre que for passado, o exercício ele vai te falar esses dados, tá? Então, olha só, esse é mulato escuro, 1/4. Esses dois são mulatos médios, metade ou 2/4. E esse aqui é mulato claro, também 1/4. Tudo bem? Vamos para o próximo. Uma mulata média, filha de pais branco e mãe negra, casa-se com um homem branco. Quanto à cor da pele, como poderão ser os seus filhos? Então, eu tenho aqui, ó,
uma mulher mulata média, filha de pai branco com mãe negra. Por que ele falou isso? Porque se o pai é branco, ele é todo azinho, azinho, bezinho, bezinho. E a mãe é toda azão, azão, bezão, bezão. Vamos lá, vamos fazer os gametas então. Achando os gametas. O homem, o macho, só vai formar azinho e bezinho. Lembra da regra para saber quantos gametas se formam? 2 elevado a n. O n é o número de heterozigotos. Aqui eu não tenho nenhum, então eu vou formar 2 elevado a 0 é igual a 1. E a fêmea, eu tenho aqui 2 heterozigotos, 2 elevado a 2, 4. Formei os 4 gametas. Quadro de Pinet vai ser 1 para o macho e 4 para a fêmea. Fazendo o cruzamento, fica dessa forma aqui. Vou pegar minha tabelinha de cola. Esse sujeito é branco. Esses dois sujeitos são mulatos claros. E esse sujeito aqui é mulato médio. Então, quanto à cor de pele, como pode ser os filhos? Eles podem nascer mulatos médios, um quarto, mulato claro, metade, ou branco, um quarto. Para a cor dos olhos, gente, acontece a mesma coisa, tá? Então, para a cor dos olhos, nós temos o mesmo padrão de distribuição. Castanho escuro, castanho médio, castanho claro, verde e azul. É o mesmo padrão de distribuição. Tá bom? E para finalizar, pleiotropia. Pleiotropia é quando eu tenho um único gene responsável por várias características. E aí esse gene ele acaba manifestando muitas características no sujeito. Então, quando acontece um caso de pleiotropia, geram-se síndromes nos sujeitos que nascem com elas. Essas síndromes são genéticas. A pleiotropia, muitas vezes esse gene, ele vai expressar várias características e dependendo de como ele expressa, ele pode desenvolver algumas síndromes nos seres humanos, como por exemplo, a síndrome de Lawrence-Moon. Nessa síndrome, o sujeito ele tem uma predisposição a ter obesidade, polidactilia, que é a presença de 6 dedos, e hipogonadismo, que é quando as gônadas, ou seja, que são as nossas glândulas que produzem os hormônios sexuais, que produzem os nossos gametas, elas não se desenvolvem. A síndrome de Marfan, ela leva com problemas físicos na estrutura óssea, problemas cardíacos, problemas visuais, e a fenilcetonúria pode causar retardo mental, convulsões epiléticas, queda de cabelo, a urina muito concentrada, porque a fenilcetonúria é uma dificuldade no metabolismo de alguns aminoácidos. Eu coloquei algumas imagens aqui, síndrome de Lawrence-Moon, então, é um sujeito com polidactilia. Se você contar aqui, 3, 6 dedos, isso é a polidactilia, nas mãos, pode dar nos pés. Síndrome de Marfan, que leva a uma má formação dos ossos. Então, nesse caso aqui, ele não possui o externo dele é afundado, tá? Muitas vezes eles possuem os ossos muito longos, os dedos muito longos. Uma pessoa com síndrome de Marfan, ela consegue abraçar o próprio pulso e sobra espaço. Então, síndrome de Marfan e a síndrome de Lawrence-Moon são exemplos de pleiotropia. Esse era o nosso conteúdo dessa semana. Eu acredito que genética a gente se aprende praticando. Então eu vou disponibilizar 5 exercícios para vocês treinarem essas 2 semanas agora no Classroom, beleza? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Um grande abraço e até a próxima.